Amigo torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC e Reflexão Alviverde. Sim, o Palmeiras venceu muito bem, né? O Red Bull Bragantino na data de ontem, 5-1 de virada, enfim, consolidadíssimo na liderança do campeonato, porém, muitas coisas aconteceram adjacentes a esse jogo. Mauro César, o rei da incoerência. Você vai ver a diferença dele falando dos adversários do Palmeiras e ele falando dos mesmos adversários quando enfrentam o Flamengo. Eu vou te mostrar o detalhe da diferença. Teve também Jornal da Gringa dando destaque para o Tigrinho. Sim, é o grande momento aí do Tigrinho, está sendo destaque rede afora. Um jornal espanhol aí dando destaque, inclusive falando de seleção brasileira. Alô, Carlo Ancelotti, hein? Será que o Tigrinho merece uma oportunidade? Aliás, é só você olhar os pés de rato que vão para a seleção brasileira hoje. Eu não vejo o Tigrinho pior do que Richarlison e companhia. Mas enfim, já começou o embate Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras para domingo. E começou aonde? Nas redes sociais e na mídia. A mídia está o tempo todo bombardeando com informações sobre o jogo e principalmente o Flamengo já começou a chorar sobre a arbitragem. Já começaram aí os comentaristas /clubistas falando e metendo pau sobre a arbitragem que vai apitar o jogo, já falando, levantando a hipótese sobre VAR. Então, olha só, hein, palmeirense, fique ligado que muito provavelmente o Flamengo vai botar e já está botando muita pressão no VAR e também na arbitragem para esse jogo. A gente tem que tomar muito cuidado. O Palmeiras precisa de chegar lá para jogar na bola. O Palmeiras é um time extremamente ilibado, com uma história honesta, mas tem que parar de ser bom moço. Porque o Flamengo usa todas as armas, né, contrárias ao Palmeiras. Usa mídia, usa política. Já trouxe um vídeo aqui para você mostrando deputado entrando com um processo aí para poder soltar o áudio do VAR. Enfim, já te mostrei isso daqui. Eles usam, obviamente, os influencers digitais. Eles usam inúmeras coisas para desestabilizar os seus adversários. O Palmeiras precisa começar a se blindar dessas coisas. O jurídico do Palmeiras precisa começar a trabalhar um pouco mais forte, principalmente quando são levantadas calúnias e difamações por parte desses dirigentes e por parte de membros da imprensa e também influenciadores gigantes aí que vivem fazendo conspirações contra o Palmeiras. O Palmeiras precisa se blindar disso. O que eu estava falando para você sobre o Tigrinho aí, o Tigrinho está em alta, inclusive, com a mídia gringa, né? Um jornal espanhol aqui, o Mundial de Futebol, destaca, né? Tá destacando o Tigrinho aqui, ó, Vitor Roque, o segredo mais escondido de Carlo Ancelotti para o próximo Mundial. Segundo aqui essa reportagem, esse jornal ele encara o Tigrinho como uma arma secreta para o Ancelotti para a Copa do Mundo. E, cara, vamos falar a verdade, a bola que tá jogando o Tigrinho, ele tem que ser, ao menos, no mínimo, cogitado para uma oportunidade na seleção brasileira. Reitero, hoje o Neymar não está jogando, não está bem, não está no auge, mas eu espero que ele se recupere até a Copa do Mundo, porque é um jogador muito importante para a seleção brasileira, mas o Vitor Roque pode ser um jogador muito utilizado pelo nosso querido Carlo Ancelotti, se assim ele o fizer, até porque ele gosta de um jogo mais técnico, mais de correria, velocidade. De repente ali o Tigrinho com o Vini Júnior, Rodrigo, pode funcionar muito bem. Acho que pode cair bem na seleção brasileira. E, cara, quando a imprensa gringa tá falando, é porque realmente o Palmeiras está em um destaque muito grande, não só em terras tupiniquins. E aí, o que você acha? Tigrinho tem que ir para a seleção, não tem? Será que realmente o Carlo Ancelotti está esperando o momento certo para chamar o moleque e talvez ele vá para a Copa do Mundo? Que o BAP e a Leila não se dão bem, todo mundo já sabe, mas o problema é esse ponto de simplesmente críticas abertas ao público. Isso é bem complicado, né? O BAP realmente detonando aqui a Leila Pereira. Não vou colocar o vídeo inteiro, o vídeo tem quase 2 minutos, mas alguns primeiros segundos aqui já dá para você entender. Com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa. Assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente
que de alguma maneira acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio não é dela. Quando ele diz que a relação fica ruim quando você deixa de fazer o que ela quer, na verdade ele tá falando dele. O Flamengo é exatamente assim. Tá tudo mil maravilhas, desde que o Flamengo seja o centro de tudo e receba a maior parte. Essa é a forma de pensar do Flamengo, senhor Bap. Não é da Leila Pereira. Não estou aqui defendendo a Leila, até porque ela não precisa disso. Mas é só para você entender, o confronto Palmeiras e Flamengo vai ter muitos artigos aí extra-campo e já começou. E é claro que a vitória de ontem do Palmeiras sobre o Bragantino, vitória não, vitória é 1-0. O atropelo de ontem do Palmeiras sobre o Bragantino incomodou o senhor Mauro César. Senhor Mauro César teceu críticas aqui e eu quero fazer um comparativo só para você entender o nível de hipocrisia desse ser, o nível de o quanto ele se contradiz, né? O quanto ele fala besteira num formato intelectual e engana um monte de gente. Um monte de gente, nossa, o Mauro César é um grande especialista de futebol. Na verdade, ele é um grande torcedor, né? Que consegue, né, manipular as palavras. Tem muita mídia, tem muita imprensa e ele acaba disseminando ideias sobre o torcedor que não está muito atento. Olha só o nível de hipocrisia do Mauro César. Ele tá falando aqui do Red Bull Bragantino, do Juventude, ele fala do Vasco, que foram os adversários que o Palmeiras venceu, e olha o comparativo dele falando desses mesmos adversários quando o Flamengo joga com eles. Olha só a diferença, o quão hipócrita é esse ser. Os últimos 3 jogos em casa do Palmeiras foram contra verdadeiras carninhas assadas, né? Juventude, o faca de bolo puma do Red Bull Bragantino e o Vasco, que é um freguesaço do Palmeiras. Vasco é freguesaço do Palmeiras, impressionante. E venceu muitíssimo bem. Vitória difícil, uma equipe sempre difícil de ser batida, que é a equipe do Bragantino, tanto que o Flamengo... Essa segunda fala é ele falando do Flamengo vencendo o Bragantino por 2-1 com os tobas na mão. Vencia lá a todo esse tempo, né? Conseguiu esse triunfo importante diante da equipe do Red Bull Bragantino. Eu não sei vocês, mas eu teria vergonha de manipular tanto a informação como faz o senhor Mauro César. Palmeiras e Flamengo é só no domingo, mas já começou. Minha dica, apoie o Palmeiras. Torça pelo Palmeiras. Mande mensagens positivas aos jogadores, aos canais oficiais do Palmeiras, apoie do início ao fim, diga não aí à disseminação de falsas informações contra o Palmeiras e principalmente se informe de forma coerente e inteligente, não seja manipulado pela imprensa completamente clubista e completamente filha, né, do Flamengo ou da Globo, você que sabe. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Avante palestra, é nós contra eles, sempre.